Olá, gente, como falei, nós estamos agora aqui, página 157, posição relativas. Se você quiser dar uma lida, gente, antes de assistir o vídeo, certo? É importante. Mas se não, também dá certo, tá bom? Posição relativas, né? Antes de estudar uma posição relativa envolvendo circunferência, o que nós devemos saber? É que a distância entre dois pontos não coincidentes é igual à medida do segmento de reta que os une, sendo esses pontos as extremidades do segmento, aqui, né? A distância entre A e B. A distância D entre uma reta e um ponto não pertence a ela. Não pertencente a ela é igual à medida do segmento de reta perpendicular que une esse ponto a um ponto da reta. Perpendicular é quando a gente tem aqui o ângulo de 90 graus. Então, o primeiro item, gente, posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Nós temos três situações, certo? De acordo com a imagem, podemos observar que a distância D ao ponto. Distância D do ponto. Aqui nós temos os pontos A, B e C, certo? Ó, vamos ver aqui. A, ao centro da circunferência, é menor do que a medida do raio. Nós vamos comparar a distância do centro ao ponto, se ele é menor ou maior que o raio, tá certo? Então, o ponto A, a distância é menor que o raio. Então, nós dizemos que esse ponto é interno à circunferência. Quando a distância entre o ponto e o centro da circunferência são iguais, nós dizemos que o ponto pertence à circunferência, certo? E quando o ponto está fora da circunferência, ó, quando a distância é maior que o raio, nós dizemos que ele é externo à circunferência. Então, nós temos três tipos, né, de posição entre ponto e circunferência: interno, pertencente e externo, ok? Agora, a posição relativa entre reta e circunferência, certo? Vamos lá, vamos conhecer aqui. A gente tá vendo aqui, ó. Essa reta toca em dois pontos, essa reta não toca em nenhum ponto, e essa daqui toca, né, gente, em um único ponto. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, vamos conhecer a primeira reta, que é a reta secante, gente. É quando a distância é menor que o raio, ó. A distância entre o centro e a reta é menor que o raio. Ou seja, essa reta, ela toca a circunferência em dois pontos, ó. Chamamos de reta secante a circunferência. Segundo caso, é quando a reta pertence à circunferência. A distância do centro até a reta é igual ao raio. Nós dizemos que ela é tangente à circunferência, certo? Não esqueça, secante toca em dois pontos, tangente toca em um único ponto. E quando a distância é maior que o raio, ó, a distância é maior que o raio, nós chamamos de... Dizemos que essa reta ela é externa à circunferência. Ó, considera a circunferência de centro O e raio medindo 5 centímetros. Também uma reta R tangente a essa circunferência. Qual é a distância entre o centro da circunferência e a reta R? 5, né, gente? Se ela é tangente, significa que o raio é igual à distância, ok? Posição relativa entre duas circunferências. Né? A gente viu um ponto é a circunferência, reta e circunferência, e agora entre duas circunferências, né? Vamos lá. A primeira relação, gente, são as duas circunferências secantes, ó, secantes, que elas tocam, ó, em dois pontos, certo? Então, aqui, a distância, ela é menor que o raio da primeira, mas o raio da segunda. Ou a distância é maior que o raio da maior, menos da menor. Qualquer dúvida, você corre aqui para dar uma olhadinha, tá certo? Então,
quando ela for secante, ela se toca em 2 pontos, certo? Que pode ser essas duas condições aqui. Nós vamos agora para o item 2, gente, que é as retas tangentes. As retas não, gente, as circunferências tangentes. Elas se tocam em um único ponto. Elas podem ser tangentes externas e tangentes internas. Quando é que elas são tangentes externas? Quando a distância entre um centro e o outro é a soma dos raios. R0 mais RP aqui que ele chamou. Você pode chamar de R1 mais R2, tanto faz, certo? Então, ó, quando elas se tocam em um único ponto, e elas estão, ó, então você observa que a distância de um centro ao outro, ó, é exatamente a soma dos 2 raios. Quando elas são tangentes internas, é quando a distância, elas estão se tocando em um único ponto, mas tem uma dentro da outra, ó. E a distância entre um centro e outro, né, vai ser um raio menos o outro, ok? Outro caso que a gente tem, gente, é as circunferências externas, ó. Circunferências externas é quando as duas circunferências e não se tocam. É quando a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, né? E quando elas também podem ser, sim, internas, né? Circunferências internas. É quando a distância entre os 2 centros é menor que a subtração entre os 2 raios, certo? E quando é que elas são chamadas de concêntricas? Quando a distância é igual a 0, quando elas dividem, não é, o mesmo centro, ok? Página 165, gente, é a área do círculo, né? Como a gente já viu o comprimento da circunferência e a tia já comentou sobre a área do círculo, né, que a gente ia ver. A área do círculo, gente, é bem parecida com o comprimento, só que a área você vai... o comprimento é o que está cercando aqui, né, a área. A região interna é a área e a circunferência é essa bordinha, né? Então, para mim calcular a área, né, a área do círculo, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. A igual a πr ao quadrado, onde o R é o raio da circunferência, que ele sai do centro e vai até a extremidade, né, ó, que tem infinitos raios, certo? Lembrando, gente, que o raio é a metade do diâmetro, né, o diâmetro dividido por 2. E eu posso dizer, então, que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? E também, gente, lembrando que o π nós estamos considerando 3,14. Geralmente usamos o π como 3,14, tá certo? Vou fazer aqui um exemplo para vocês, ó. Por exemplo, eu quero aqui a área de um círculo que tem o raio igual a 10 centímetros, né? Então, você vai lá, pega a formulazinha, ó, πr ao quadrado. Tanto faz você botar o R primeiro como π, como é um produto, não vai alterar em nada. Eu vou considerar aqui, gente, o π igual a 3,14. 10 ao quadrado é 100. Aqui vai 2 casinhas, né? Vai ficar 314 centímetros quadrados. Tia, eu posso usar a calculadora? Pode, ficar à vontade. E aqui, gente, para finalizar, nós temos na página 167, relembrar aqui, ó, o volume do cilindro, né, que vocês viram no ano passado, no 7º ano. Certo? O volume do cilindro. Por que que o volume do cilindro vai aparecer aqui, gente? Porque ele usa parte da área do círculo para ser calculado, né? Ó, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. E a base de um cilindro é a área
do círculo, né? Então, para calcular o volume de um cilindro, você vai precisar da área do círculo, né? Nós temos aqui um exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma atividade, na verdade, já tá mostrando aqui, ó. Nós temos um exemplo, ele fez aqui, usando esse coisa, tá aqui a altura, tá aqui o raio. Agora, calcule o volume aproximado de cada cilindro, né, ó. Então, vocês vão fazer isso aqui e vão mandar as fotos pra tia, tá bom? Como atividade de sala, eu quero receber as fotos dessa parte aqui também, tá certo? Ó, então, aqui é a altura e aqui é o raio, né, ó, tá aqui. Ó, a área da base vezes a altura, né? A altura é 3, que nós temos, ó. E aqui é só resolver com a sua calculadorazinha, né? E dá certo, ok? Muito legal. Então, meus amores, essa foi nossa explicação. Qualquer dúvida na hora de fazer as atividades, pergunte pra tia, tá? Então, eu não sei se a gente vai pra nossa aula no Google Meet antes de vocês assistirem essa aula, mas quero ver todo mundo lá, tá? Então, beijo e até a próxima.